Olá, estamos de volta com o podcast Os Nossos, conversas sobre família. Estamos na 7ª temporada, falando sobre o divórcio do ponto de vista dos filhos. Hoje, no 2º episódio, temos uma convidada especial para contar pra gente sobre o divórcio dos pais e os divórcios que ela viveu também. Temos aqui a Mariana Mesquita. Olá. A Mariana é advogada, professora de yoga, tem 3 filhos e vai contar um pouquinho pra gente da história dela. E também a Luciana, minha sócia e amiga. Seja muito bem-vinda, Mariana. Obrigada. Luciana. Obrigada. Eu queria começar pedindo pra você contar um pouquinho sobre a história dos seus pais, né, enquanto casal, como é que você viveu o divórcio deles, qual que era a sua perspectiva na época, e hoje, né, porque o tempo passou, enfim, conta um pouco pra gente como é que foi. Sim, meus pais são do interior de Piracicaba, então era um casal que se conheceu muito novo. Eles tinham o primeiro filho era minha mãe mais velha. E eles já estavam meio se separando, eles já estavam num lugar assim de dúvida sobre o casamento, mas era muito o começo do divórcio no Brasil. Eles, assim, era na faixa de 1979, então foi ali que deu o desquite. Então tinha que ficar 1 ano desquitado para depois divorciar. Quantos anos tinha sua irmã nessa época? A minha irmã tinha 2 anos e pouco. Pequenininha. E a minha mãe, 21. Nossa, meu pai, super moça. 24. Ai. Quase 2 crianças, né? 2 crianças. E ali, numa volta deles, minha mãe engravidou. E aí, eles já não estavam bem no casamento. E aí, meu pai disse que, assim, ali ele fazia umas contas e falava, não tá batendo essas contas. E minha mãe, na época, pela idade e pela sociedade, pela cidade, ela trabalhava fora, ele não gostava, ele tinha ciúmes dela. Então, ele tinha, assim, uma certa dúvida de que eu era a filha dele. E aí eles enfrentaram assim uma gravidez difícil. Minha mãe até teve um episódio assim que eu sofri assim um acidente, eu e ela quase perdeu. Eu na época não tinha nem ultrassom, eles tiveram que ir para Campinas e tal e ver que eu estava grávida de você. Estava grávida de mim. Ali num estresse com ele, ela sofreu um acidente. Ali ela se deu conta de que o casamento tinha acabado, mas que ela ia esperar eu nascer. E aí eu nasci no domingo de Páscoa. Quando eu nasci, meu pai nem foi, assim, foi Ainda depois. bem que você não chama Pascuela, né? Ela falava isso pra mim. Eu devia ter colocado o seu nome de Pascualina. Eu falava, mãe, eu ia te matar. A piada foi sem querer, né? Não, mas existia. E aí, enfim, aí logo eles se divorciaram e eu tenho um irmão praticamente da mesma idade. Ele realmente já tinha saído do casamento. Enfim, e aí foi um período em que pera, eles... não entendi. O seu irmão é só filho dele? É. Ah, e que tá tem, bom. assim, 1 ano de diferença de mim. Então, meu pai já tinha realmente saído do casamento, sabe? Entendi. E aí, nessa... Ele é mais velho que você? Não. O irmão? Não. Um ano mais novo. Tá mas bom. já tava ali, né? Ah, tá bom. Sabe? Enfim, é isso. Nossa, eu fiquei pensando na lei do divórcio no Brasil, que é de 73 ou 74? 77. 77. Isso. E você falou que seus pais se divorciaram em 70 e... Em 79 e 80, que foi quando eu nasci, 80. Quer dizer, a lei era super recente. E não que a lei seja o único parâmetro, mas eu fico imaginando, não sei se você teve a oportunidade de falar isso com a sua mãe, né? Sim. Mas como era pra ela, numa época que era um tabu ainda o divórcio. Ia ter essa coragem. Super. Eles ficaram um tempo ali pra se divorciar. Demorou. Talvez um pouco com medo da questão social, da repercussão. Como é que foi isso? Sim, ela fala hoje em dia pra mim, né? Isso, e uma família, ele era uma família masculina, 5 irmãos, então todos olhavam pra ela como, você tá louca, olha o que você tá fazendo, e ela falava, não dá mais pra conviver. Corajosa, né? Eu acho que ela fala assim que ela chegou no limite, e eu já cheguei no meu limite, então eu sei qual que é. Acho que eu me coloquei em situações parecidas com a dela para que eu pudesse entendê-la até. E assim, hoje em dia, passado-se tanto tempo, eu vejo que ela abriu um caminho assim para mim, para minha irmã, de falar, não, esse lugar não me pertence, eu não gosto disso. Olha que ensinamento poderoso dela, né? Ela sempre me falava, o seu primeiro marido é o seu diploma. Então, assim, para mim foi fundamental estudar, assim, não tinha outra opção, eu podia namorar, podia ter lá, né, os envolvimentos, mas eu pensava, eu tenho que ter uma profissão.
né? Não posso depender de marido nenhum, porque senão... Ai, adorei Isso, essa mãe. então, ela já veio nesse Não, porque a gente tem que ser independente, né? O outro tem que compor. Sim. Você não tem que... Dependendo. E no interior não tinha essa cabeça, né? Assim, mesmo na minha geração, muitas amigas minhas queriam ficar casadas e ter uma vida ali pacata, na cidade e tal. E eu já pude sair da cidade, já vim para São Paulo, né? Porque se ela não tivesse saído do casamento, Sim. ela não teria vindo para São Paulo e eu não teria vindo com a minha irmã. Enfim, a gente não teria tido toda essa oportunidade que a gente teve, né? Então... só tenho que agradecer, enfim. Claro que é difícil, claro que tem toda a parte emocional de ter vivido longe tanto dele quanto depois dos meus irmãos, né? Mas é o que é. Mari, me fala uma coisa, você disse que quando você nasceu, seus pais então realmente se separaram. Sim. Ali mais ou menos na mesma época, né? Sim. Então eu imagino, mas me corrige, que você não tem uma lembrança, você pequena, do seu pai em casa. Não porque tem. ele já teria... Já estava fora. Já estava fora, Já. né? Agora, eu fiquei pensando, a questão porque você contou um pouco sobre o questionamento, sobre se você seria uma filha biológica dele. Uma questão mega delicada, né? Mega delicada. Quer dizer, com quantos anos quando que isso chegou para você? Ou como que isso chegou para você? Fazendo investigações, porque eu acredito que a gente tem camadas de consciência, né? E uma das minhas defesas foi não olhar para isso. Certo. Então, no primeiro momento, eu não olhava. Não, imagina. Mas as pessoas falavam disso? Ouvi, assim, eu lembro dele pegando em mim, ele comparando eu com os outros irmãos, e realmente eu não sou parecida com os irmãos. Ainda tem essa parte, porque eu sou clara, eu sou muito parecida com a família da minha mãe. Só que ali ele procurava traços em mim e ele não via, né? Então tinha mais essa, assim, de me comparar, né? Só que eu soube a primeira vez quando eu tinha 13 anos, ele que me falou, assim, do acidente. Então, sua mãe e eu, a gente estava ali e tal, e o primeiro impacto para mim foi aos 13 e eu achei estranho, senti no corpo, eu lembro que foi um fato, assim, eu falei, nossa, né, que estranho e tal, mas eu não conseguia assimilar, eu empurrei. Ele chegou a falar que quando do divórcio, ele tinha essa desconfiança, ele falou com todas as letras pra você? Falou, olha, preciso te com contar. 13 anos, com 13 que anos. crueldade. Então. Enfim, Difícil de digerir. Enfim, passei, não posso, eu não, procuro não julgar. Não, eu também errei, desculpa, né, falar crueldade, mas... É difícil, que a gente não sabe se para 13 anos faz sentido, né? Exato. Uma conversa difícil. Mas era todo um contexto, e aí E nessa ocasião enfim, você falou, escutei. puxa, mas como assim, né? tal, mas daí eu quis voltar pra mas minha ele mãe. tratava como filha, tudo? Me tratava, mas assim, tinha uma certa ausência, não só comigo, como com todos os irmãos. Ele é um cara Mais bem distante. complexo. Tá. Uma personalidade bem complexa. Não é um cara normal, assim, que Então, tem mas uma não vida existia cotidiana. uma diferença entre vocês e os irmãos? Quer dizer... Um pouco. Você- Existia um pouco, sim, existia. Mas assim, enfim, isso foi a primeira vez, isso se passou, eu segui minha vida, ele mudou de cidade, mudou de país, foi morar na Europa, e eu fiquei no Brasil. Fiz faculdade, demorei ali um pouquinho para entender o que eu queria, fiz direito pela profissão da minha mãe, e aí acabei copiando, porque era o que tinha ali, ela me dava só essa oportunidade, se você for advogada, você vai ganhar o mundo. Eu falava, meu Deus, como Eu assim? escutava dos meus pais, tem que fazer uma profissão liberal. Pois é. Por isso que eu escutava. E eu tinha um leque de opções, então você tem que se formar. Eu falava, tá bom, cara, não tem nada a ver comigo, mas vamos. E aí eu fiz lá em Piracicaba, na Unimep. Depois eu terminei um pouquinho aqui em São Paulo. E nessa época eu tinha 9 anos, minha mãe veio morar em São Paulo. Então eu fiquei sozinha com meus avós no interior. Então eu fui meio que criada pelo meu avô e meu avô, porque eram jovens na época, Sim. tinha a minha idade. Minha avó tinha 37. 38. E meu avô 40 e poucos. Então, imagina, assim, eu fui criado por mim hoje em dia, só que minha mãe estava trabalhando em São Paulo, ela ia de fim de semana, enfim. E aí eu ficava no interior com a minha avó, com o meu avô, então eu tive essa referência masculina de casal e de vó e vô. Eu fui muito criada por eles, assim, eu lembro do afeto eu recebi de vó e vô.
assim, Entendi, muito. mas que bom que você teve esse afeto de Muito, um casal. muito, porque minha mãe se separou e ela voltou para casa dos meus avós. Entendi. Então meu avô, minha avó e meu tio, porque meu tio era solteiro, 21 na época, 18, ele era meu irmão, né? Então assim, eu fui criada por essas pessoas, assim, então eu senti falta desse pai. Sim, mas eu tive um núcleo. Sim, tinha um núcleo muito familiar, muito você de... teve muito acolhimento. Muito, assim, eu nem senti, né? Então tem esse lugar, mas assim, eu tinha meu avô, sabe, que fazia tudo por mim, tinha meu tio, que eu ligava, dava uma ligadinha ali no interior, sabe, então assim, eu fui muito mimada ao mesmo tempo. Teve uma parte que talvez a falta fez com que meus avós me olhassem mais. Tentassem suprir de alguma maneira. Que bacana. E me fala uma coisa, você falou que aos 13 anos você teve essa conversa constantemente complexa, né? Muito complexa com o seu pai. E aí, dos 13 anos até a vida adulta, como é que foi a convivência? Se é que vocês conviveram, não sei. Porque eu imagino que isso foi um divisor de águas, no momento em que ele traz a dúvida sobre a paternidade biológica. E a partir daí, como as coisas andaram? Ou vocês se afastaram? Me afastei, assim, ele se afastou e ele foi morar na Europa. E aí, realmente me afastei muito. Na época não tinha nada disso. Então, a gente sabia que eu estava bem, sabe assim, meus irmãos e tal. E aí, quando eu fiz faculdade e tal, quando eu me formei... Praticamente sem convivência. Sem ele convivência. na Europa, você no Brasil. Eu fui uma vez ou outra, muito pouco se vimos. E aí eu fui para a Europa, eu quis ir. Eu com uma amiga minha, eu passei, fiz a faculdade e tal, e aí entre casar e construir a família e ir para o direito, eu falei, eu quero ir para a Europa. E aí eu falei com a minha mãe e tal, e eu fui. Você tinha quantos anos? 21. 21. E na época eu fui com essa minha amiga, mas ele morava lá em Londres, meu pai. E aí eu fui ter uma conversa com ele. E aí nisso ele verbalizou: não, você não é minha filha. Daí ele verbalizou com 21. Foi de novo. Eu falei, caraca, em Londres, né? Assim, numa época que não tinha nem telefone direito. E aí eu falei, eu acho que eu tenho que me sair desse lugar. Não quer ser. Eu falava, pai é quem cria. Entendi. Mas ele trazia um ponto de vista diferente de quando você tinha 13 anos? Ou ele trazia a mesma conversa? Ali ele já tinha mais dores dele, pessoal dele. E aí eu acho que ali foi uma forma de pôr algo que ele atormentou ele muito tempo. Mas era uma dúvida? Eu acho que uma dúvida junto com ciúmes, junto com um monte de questões bem não trabalhadas dentro dele. Cá entre nós, né? Uma moça de 21 anos falar pra ele, não quero mais. Na época, né? Minha mãe e isso tal. Acho que foi o mais dolorido. Do tipo, ela falar, chega. Porque a experiência que eu tenho na advocacia é quando as coisas, mesmo que sejam ruins, e eu vou ser bem ruim, assim, não é ruim, assim, a experiência que eu tenho é o homem, que é mais ou menos da nossa idade hoje em dia, quando a mulher fala eu não quero mais, o mundo acaba, porque tipo, como a pessoa não quer mais? E não é porque tem outra pessoa, não é, só que quando a pessoa quer dar um basta. Então eu acredito que por volta de 79, uma pessoa corajosa que nem a sua mãe de ter dito, não quero mais, essa dor deve ter sido muito grande nele. Aí justifica a negação, né? E assim, ali ela se levantou, entendeu? Então ela se organizou, ela olhou pra ele e falou, cara, vaza que você tá atrapalhando minha vida. Não preciso de você. E ela subiu, entendeu? E ela se destacou, e ela brilhou. Então pra ele foi muito difícil. Sim. E aí, como ela brilhou, ela se destacou profissionalmente, enfim, né? Ela pôde acolher eu e minha irmã, né? Então ela falava, vai pra lá que eu tô aqui, dando conta disso aqui, né? Eu organizo essa parada. Então quando ele fala isso de novo pra mim, ela falou, viu? Né? Eu disse. Entendeu? Entendi. Então vai, continua a tua vida, porque você não foi com a sua irmã, né? Na verdade eu fui com uma amiga, não fui morar com ele, né? Mas ali foi um estranho, tal. Eu falei, nossa, que estranho. Mas ao mesmo tempo, ali eu tive uma resposta pra ele, que foi a primeira vez que eu fui agressiva na vida, assim, que eu... Você confrontou? Eu confrontei.
ali eu falei, nossa, eu enfrentei um masculino, porque eu não tinha passado por isso na minha vida ainda. Entendi. Ali eu falei, não sei o que, sei lá, eu fui bem grosseira. Ele fala que quando você bate, né, porque eu bati nele, entre aspas, né, não com a mão, mas com a fala, e ali a gente se rompeu bastante tempo, por muito tempo. Eu voltei para o Brasil, enfim, a vida seguiu, tive meus filhos, tal, vi ele 1, 2 poucas vezes, e... Mas só de interromper para fazer uma perguntinha, claro. eu não sei se vai seguir, Sim. e ótimo, mas só para dar um passinho atrás. Quando ele, aos 13, aos 21, quando ele falou para você, ele trazia como uma certeza ou num tom assim, vamos descobrir juntos? Não sei bem. Não existia isso de descobrir. Existia quase que uma sentença pela minha mãe. Eu sentia muito mais que não era sobre mim, que era sobre a minha mãe. Ah, tá. Então era mais do ponto de vista de questionar a sua mãe. Isso. Do que em relação a você. Em relação ou do a tipo, mim, ela não me quis, ela não me tinha uma quis, dor. então, puxa, eu não posso ser pai dela. Tinha essa dor. Ela mãe, não me quis, né? Estava muito vinculado, então, ao divórcio ainda. Tava. Tinha uma dor de homem e mulher ali. Deixa eu ser pai dessa menina, independente da questão biológica. Não tinha isso. Não. Tava relacionada à questão conjugal com toda e certeza. Não parental. Exato. Com toda certeza. Ele que a gente fala, né? Ele estava falando ainda do final da conjugalidade. Total. E não da parentalidade. Tava preso ali naquela emoção do divórcio, do final. E olha quantos anos depois, né? Muitos anos depois. Mais de 21 anos depois. Ele estava falando da conjugalidade ainda. Que louco, né? Isso. Quer dizer, preso nessa história. Naquele final, talvez mal feito, vamos dizer assim. Na cabeça dele, né? Mal elaborado. Mal elaborado, sentimentalmente por ele, assim, né? Então, quando eu sofri um acidente quando eu estava com ele, numa das viagens, a gente não tinha muita convivência, mas quando a gente tinha e ele ia para minha cidade, a gente ia num sítio, né? Cidade anterior, e eu sofri um acidente e eu tive que fazer uma cirurgia bem grave. Nossa. Quando eu tinha 11 anos, eu fiquei 1 ano praticamente sem andar. Nossa. Sim, tive uma cirurgia e assim, me sequelou o corpo, foi por isso que eu fui para yoga, porque eu tinha uma lesão que eu precisava consertar, ela era meu guia, assim, a yoga me ajudou em muitas coisas, comecei muito cedo, eu tinha, sei lá, 15. Que bacana. E aí eu comecei a alinhar isso junto com as coisas, porque tinha essa lesão e engraçado que foi na presença dele, foi com ele. Então assim, tinha isso, assim, teve essas marcas na minha vida, né? E engraçado que aí depois, vida passou, tive meus relacionamentos, uns divórcios, enfim, filhos. E eu estava casada na época, eu tive uma nova sequela da cirurgia. Nossa. E aí eu tinha que fazer uma cirurgia grande e ali, de novo, meu pai apareceu para mim, porque eu esquecia que ele existia. Não era uma coisa, ele morava em outro país, inclusive, né? Sim. E aí, quando eu fui fazer essa cirurgia, apareceu ele de novo, assim, na minha vida, por algumas questões. E aí eu tive que fazer a cirurgia, enfim, tal. Um tempo depois, eu voltei a morar na Europa. E aí, lá, eu conheci as constelações, eu conheci algo muito maior, que mostrava coisas dentro de mim que eu não conseguia ver em determinada situação da minha vida. Não sei se eu coloquei filhos, eu não sei explicar direito, seriam conversas mais profundas. E eu enxerguei que eu tinha essa dúvida. E eu fui fazer uma constelação e ali apareceu a dúvida. E ali eu falava, cara, eu tenho 43 anos, eu não sei quem é meu pai. E aí eu falei, vou fazer um DNA. E coincidentemente... E numa época que o DNA começou a surgir, sim, né? Sim. E aí... Bem assim. Muito louco, porque na época... Eu falava, não vou tocar nesse assunto. Ai, que coisa estranha. Que estranho, entendeu? Agora eu tô falando normal, mas na época eu falava, que estranho, meu pai não é meu pai, né? Então que é meu pai, sabe? Eu ficava... Só que eu tinha 40 e tantos anos. Você queria uma resposta naquele momento. Naquele momento, devido a inúmeras situações que minha vida se apresentou. Sim. E aí, por coincidência, minha irmã mais velha foi me visitar em Portugal. Eu estava em Portugal nessa época. Ela falou assim, vamos fazer. Eu falei, não vamos fazer, não, que bobagem. Ela falou, nós vamos fazer isso daí agora. Aí eu comprei o kit, a gente fez e deu que eu sou filha dele. E aí eu lembro que nesse dia... Isso faz quantos anos?
1 ano, 2. Nossa, é super recente. Não, e aí? E aí, no dia, eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, você não traiu meu pai? Porque ao mesmo tempo tinha uma coisa de honra, sabe? Assim, de falar, mãe, E eu sou você filha do perguntou teu... pra sua mãe? Ela sempre falava que eu era filho do meu pai, mas ao mesmo tempo, Entendi. histórias de família, Não, e entendeu? outra, como você falou, seria outra característica de você ser mais clara, etc, Total, né? total. E aí ela falou assim, manda o WhatsApp pra ele. Daí eu mandei pra ele, ó, sou sua filha. E ele? E ele, né? Eu sempre achei que você fosse. Eu falei, aham. Né? Ele falou, sempre achei que você fosse? eu Mas a falei, mensagem... gente, tá bom. A mensagem que ele passava não era essa, né? Mas você encontrou com ele ao vivo? Aí eu fui lá. Aí eu fui pra Londres, eu tava em Portugal, né? Daí eu fui pra Londres, não fiquei na casa dele, fiquei na casa do meu irmão, que eu sempre tive uma relação muito boa com os irmãos, mas... E aí eu fui lá e falei, oi pai, então, sou sua filha, olha só, né? Daí ele teve uma conversa, foi muito, muito bonito, assim, me pediu perdão, tal. Eu falei, pai, eu não tenho que te perdoar, eu acho que são suas dúvidas, deve ter alguma coisa na sua cabeça aí que você duvidou, mas não tem como voltar também, né? E eu sou sua filha, ponto, acabou, você vai ter que me engolir, eu sou assim mesmo. Aliás, eu sou difícil. E você deve ter dado um alívio pra ele, inclusive, Para todos, né? para todos, tanto para ele quanto para minha mãe, para todos, assim, eu acho que eu dei uma calada na boca na família, assim, sabe? Você reorganizou. Eu todo reorganizei. E aí eu fiquei meio, e agora? Sabe? Nossa, olha, solucionei uma questão que eu nem sabia que era uma dúvida em mim. Então, eu acho muito interessante, assim, ver que às vezes a gente põe debaixo do tapete. Hoje em dia eu acho que é mais comum a gente falar sobre esses assuntos, sabe? Mas antes não era. Difícil. Aí são conversas difíceis. E são né? conversas difíceis. São conversas muito difíceis. E eu não quis. E olha que eu fui pra yoga e eu me aprofundei muito, acho que porque eu precisava, porque eu carreguei isso por todo o tempo. Imagina, eu não sabia quem era meu pai, mas assim, ao mesmo tempo, eu nem tinha consciência disso. Mas era uma questão na minha vida. E o maluco é que talvez o questionamento dele em relação à sua mãe impediu até que ele talvez tivesse uma relação de mais afeto com você, né? Também. Porque talvez gastasse tanta energia nesse questionamento se ela foi ou não infiel, Exato. que poderia ter gasto essa energia no relacionamento com você, nesse afeto, porque afinal de contas, mesmo que não fosse filha biológica, ter um laço de afetividade Sim. é o que importa, Total. é o que vale, né? Com certeza. E nem só para mim, como para minha irmã. Eu acho que ele se afastou, ele fugiu. Hoje em dia, né, depois de estudar, depois de entender tudo que aconteceu comigo, ele fugiu. Ele não conseguia encarar aquilo, por isso que ele teve que sair da cidade, ele foi para outro país, ele não deu conta. E ele nunca teve a iniciativa de fazer um DNA? Não. Porque também isso Minha mãe sempre fala isso. Ai, É. né, era tão mais fácil se ele tivesse pego seu cabelo. Mas não fizeram, Mas eu entendeu? também não queria. Às vezes a pessoa se autotortura, né? Também. De ficar presa naquela decisão, porque ela própria tendo pedido o divórcio, ele poderia dizer, não senhora, vamos recuperar isso. É. Mas aí era uma muleta para ele também Isso. Exato. Não, esse filho sair aí não é disso e falar, meu. tá vendo? ela Ela não é uma quer, adulta. mas Sim. Sim. eu acho que esse exemplo é o que acontece nos divórcios que não termina bem, porque fica apontando o dedo pro outro. Sim. Mas o que eu queria te perguntar é assim, você acha que quanto toda essa história se refletiu para sua vida pessoal, né? Você falou que você teve 3 casamentos. Se refletiu muito, assim. Acho que primeiro consigo reconhecer que o primeiro casamento meu foi uma volta para um lugar de reconhecimento, assim, sabe? Eu tinha ido para Londres, eu tinha acabado meu namoro com ele. Quando eu fui para Londres, eu recebo essa notícia, eu fiquei meio perdida. Eu falei, eu vou voltar para aquele canto seguro. E aí eu voltei para lá, para um casamento. Ficamos talvez mais uns 5 anos. Eu tive meu primeiro filho com o Fernando. Mas eu já percebia que ele não era o cara da minha vida, entendeu? Então, assim, acho que voltei por isso, por uma carência, por Não, você vai conversar com o pai que fala, eu não sou seu pai, você fala, deixa eu voltar pro meu cantinho, onde eu conheço, né? Então, acho que essa escolha, sim, de ter voltado para esse lado. O segundo foi não cheguei a me casar, eu tive uma relação bem conturbada e eu acho que até escolhi isso para assimilar o que minha mãe passou na gravidez comigo, você acredita?
Nossa. Hoje em dia eu tenho... Ele nasceu no dia do casamento dos meus pais. Nossa! Quando ele falou 13 de setembro, eu falei, nossa, oi, Fábio, tudo bem? E aí me vi grávida depois de tanto tempo, que eu queria ter tido mais um filho com o Fernando, que era o meu primeiro casamento, e a gente não conseguiu. E depois ele teve mais 2 e eu tive mais 2. Qual que é a diferença de idade do seu do seu primeiro filho pro segundo? 5 anos. São 5 anos. Eu tinha me separado do Fernando fazia 1. Mas assim, só pra gente organizar um pouquinho e entender. O Fernando é o pai do seu primeiro filho, Isso, certo? meu primeiro marido, assim. Eu não cheguei a me Não, casar. tudo bem, mas foi uma relação como se fosse um casamento. Sim. E aí, você fala que você tem a impressão que você procurou ali, ou talvez uma segurança, um afeto, um aconchego, que faltou na relação Ah, sim. do seu pai. Aham. Agora, a coragem da sua mãe na época, estava em você nessa época, Total. para fazer o primeiro divórcio? Ah, sim. Ali até cheguei meio que a fazer umas promessas pra mim, sabe? De falar, não, acho que eu vou ficar, porque a gente tem que se sacrificar. Aí eu falava, não, cara, eu tenho 30 na época eu tinha 30. Eu falei, não, eu sou muito nova pra ficar num lugar onde eu não quero, não consigo. Minha mãe saiu, eu também vou sair. Gente, é óbvio, tchau. Quer dizer, funcionava como uma... Ah, sempre funcionou como uma, assim, você, inclusive Um encorajamento. Um encorajamento e um argumento para a própria família. Fala assim, olha, gente, eu não consigo mais. Mãe, você fez a sua opção, também posso fazer a minha. Porque na época minha irmã era casada com o irmão dele. Nossa! Entendeu? Entendi. E aí eu tive que romper na família. Dá um livro. Dá uma Netflix. E aí eu tive que romper, só que a minha mãe estava muito inserida ali. Minha sobrinha, a Serena tem meses de diferença. Meses não, 40 dias de diferença da minha sobrinha. A que filha é do da sua irmão irmã. dele. Então, assim, Tudo junto era e tudo misturado. junto e misturado, mas ao mesmo tempo a gente tinha uma certa ordem, óbvio, né? Mas teve esse episódio aí, mas assim, eu não me dei muito, eu com o Fábio, a gente não fala a mesma língua, nunca falamos, eu nem sei como que eu me envolvi com ele, assim, um dia, a gente é bem diferente, mas a gente tem uma filha, Serena, e até hoje é bem complexa a nossa relação como pais, assim, poderia falar mais sobre isso. Você disse que o casal parental, vocês, casal pais da Serena, você falou, né? Sim. É difícil. Nossa, muito. Quantos anos tem a Serena? Hoje 12. 12. É. Ela é pequena. Sim, mas eu me separei dele com meses, assim, acho que a gente nunca chegou a ter um relacionamento muito estável, assim, sabe? Então, a gente sempre com conflitos e tal, e quando a Serena nasceu, fiquei mais um tempo com ele, assim, um namoro e tal, mas até aí a gente se separou. E aí eu fui pro meu 3º casamento, quando eu conheci o Marco, era ali já, enfim, e ali eu já tinha 2, eu amamentava a Serena na época até. Serena era muito pequenininha. Enfim, aí eu tive meu 3º filho com o Marco. E tive um divórcio bem complicado com o Marco. Bem complicado. Agora, os divórcios foram complicados. E a relação dos seus filhos com os pais? São ótimas. É? Ah, que legal. E mesmo assim, entre meus filhos. Quer dizer, você separou a conjugalidade, Você conseguiu. a parentalidade, talvez super. melhor do que o seu pai, entendeu? Ah, Porque sim. o fim da relação com os pais dos meninos Sim. não fez com que tivesse alguma coisa negativa em relação ao pai e filho, né? A relação pai e filho, né? O primeiro, que foi o Fernando, assim, a gente morava 5 quarteirões um da casa do outro. Então, assim, ele passava em casa pegar o Guilherme com muita frequência. A Serena com o Fábio mais distante, o Fábio mais um menino. Ele é 5 anos mais novo do que eu. E na época ele era muito menino, assim. Então, imaturo, super. E aí dava umas faltadas na visita. Mas sempre eu falava, Fábio, vem aí, vem pegar tua filha, entendeu? E a relação entre ele e a Serena, eu acho que tem que sempre existir. A minha com a dele que não. Né? Então, era bem nesse lugar, assim. Nem precisa se tiver respeito, né? Assim, Exato. E hoje em dia eles têm telefone, né? Então nem fala mais comigo. Entre eles lá, eu nem... Como foi pra você entender que o fim do casamento, e aí você pode falar de qualquer um deles, né? Sim. Em que momento aconteceu isso? Não é um fracasso pessoal, mas é uma transformação familiar. Você tinha essa visão no primeiro, no segundo, no 3º divórcio, depois dos 3?
O primeiro Por um não tempo é- você carregou ainda essa sensação, Não. que é muito comum, de que as muito. pessoas têm de que é um fracasso pessoal. Não é, Sim. mas enfim, ainda fica esse estigma um pouco. Sim. Em que momento isso mudou pra você? No primeiro 0, eu achava que era um fracasso pessoal, pelo contrário, era uma coisa que eu falava, cara, vou te libertar, inclusive, porque eu não gosto, assim, quando não tô, se eu tô num lugar onde eu não quero estar, não é legal, entendeu? Sim. Acho que ninguém é, né? Então, É. assim, eu sou grosseira, eu tenho uma língua afiada, eu falava, cara, eu tô te arrebentando como pessoa, eu não posso fazer isso, entendeu? Eu preciso me divorciar de você, a gente precisa ficar em casas separadas, entendeu? E aí foi. O segundo já foi diferente, que eu falei, nossa, tô com 2 filhos, cara, 2 caras diferentes, que coisa, né? Mas assim, não tinha como eu viver com ele. Então, não é que foi uma culpa. Eu falava assim, gente, eu tô me libertando. E o terceiro foi diferente, assim, foi uma coisa mais complexa. Ali eu cheguei a me casar, mas um cara mais complexo, com várias coisas que me fizeram olhar e falar, cara, eu não posso aceitar isso. E aí eu fui embora. Esse foi mais complexo. Você acha que a sua mãe tinha essa sensação de liberdade quando se separou também? Preciso me libertar? Quer dizer, Ai, sim. ela falaria essa frase? Eu acho que é uma escolha entre você ficar presa e você viver. Eu tinha É um sim pra você, né? É um não pro outro e um sim pra você. Eu vou falar do meu último divórcio. Quando eu fui embora, que eu comecei a conviver lá e tal, eu falava, nossa, gente, o céu é azul, né? Sabe assim? Eu tinha sensações que eu falava, nossa, é muito bom viver, né? Eu achava. As crianças, elas não são tão difíceis assim. Eu tinha 3. Eu fui com 3 embora daqui. Né? Então, assim, eu não achava As crianças tão sempre difícil. moraram com você? Sempre comigo. Continuam morando? Agora médio. Mas assim, a gente, quando eu fui embora, assim, desse último, né, da nossa última, assim, né, um distanciamento, a gente foi se distanciando, daí veio o divórcio. Eu senti a liberdade. Senti, cara, acho que eu nunca mais vou querer me relacionar. Eu juro, eu verbalizava isso. Eu nunca mais vou querer me relacionar. Eu fiquei muito tempo sem gostar de alguém assim. Você acha que de um divórcio para o outro, a maneira como você colocava isso para os seus filhos foi mudando? Quer dizer, como você apresentou o divórcio para o seu primeiro filho, para Melissa, e depois para o seu caçula, você via se transformando desse discurso ou não? Porque como você já tinha a história da sua mãe, talvez você já tivesse ali uma explicação que fizesse sentido que você tenha usado nas 3 situações. Ou você viu você mesma mudando e falando para cada um dos filhos de uma maneira diferente o que significava a continuidade da família de uma outra maneira. Assim, com certeza para cada um foi de um jeito, até porque tinha várias idades, né? Sim. Em cada... Mas todos eles eram pequenininhos, E todos né? eram pequenos, então Mas você assim, já não não era teve... mesma de uma... E já não era mesmo, e o pai não era o mesmo, tudo não era o mesmo. E assim, acho que pro mais velho, o Guilherme com certeza, ele viu os 3, né? Ele viu tanto o Fábio quanto o Marco, então ele viu os 3 divórcios, e ele, assim, ao mesmo tempo ele sempre falou, mãe, você não tá feliz? Ainda mais no último, que ele pôde opinar mais, assim, mãe, nossa, é nítido você ficar outra pessoa quando ele tá aqui, então não tem como, né? Eu quero perguntar, advogada perguntando. Sim, sim. Você disse que você só casou com o Fábio? Com o Marco, o último. Então, os 2 primeiros, vocês tinham um relacionamento. Um relacionamento. Vocês regulamentaram isso, a convivência, alimentos na justiça? Ou ficou todo de boca? No primeiro, sim. E no segundo, não. Porque ele é um desorganizado. E aí, assim... Mas ele te ajuda? Ajudou uma época, me fudi outra. Complexo. Minha relação com o Fábio, complexa, assim. Você tinha que se virar nos 30, então, Nossa, né? Sim. Eu me virei muito. Virou. Sim. Com o Fábio, muito. É o pior, assim. Depois do Fernando, o Fernando morreu. O Fernando é primeiro. Ele sofreu um acidente, ele morreu. Eu estava em Portugal. Então, assim, lidei ainda com um filho com 15 anos que perdeu o pai. Num acidente de carro. E aí, hoje em dia, tá com 18, vai fazer 18 agora, mas é comigo, com a minha família. Bom, e aí você tem... E aí você ainda deve ter avô e avó vivos? Eu tenho uma avó. Tá. Eu tenho uma avó.
viva. E seus pais Sim. são vivos? Meus pais são vivos. Meus pais são vivos. O que você espera do seu pai hoje? Se é que você espera alguma coisa. Ele é vovô? Ele é vovô master? Com os filhos, com os netos de lá, sim, porque ele mora em Londres, né? Ele não mora aqui. Ah, tá. Então, Porque assim, você tem um irmão que mora lá. meu pai mora há 30 anos em outro país. Entendi. Então, né, a gente tem uma distância geográfica, inclusive, né? Sim. Mas o que você espera? Geográfica Quando eu digo hoje, e... eu digo daqui. Difuso ainda. Difuso, verdade. Do futuro, eu quero dizer. Confuso. Não espero nada. Ou se você fosse fazer um pedido pra ele de qualquer ordem, de qualquer tipo, o que você pediria? Pra seguir em paz, assim, que por mim tá tudo bem. Eu não guardo zero mágoa. Acho que, assim, resolvi, pronto. Esse por mim tá tudo bem é muito significativo, né? Tem Por mim tá tudo tem muita ótimo. coisa nessa frase, né? Por mim tá Super. tudo bem. É quase que Super. aceito a sua... Sua confusão, suas dúvidas e etc. Eu tive as minhas também. Tive um monte de coisas que aconteceram comigo. É difícil julgar, né? Sim. Eu acho que passei por tanta coisa. Hoje em dia eu falo com meus filhos. Vocês não têm noção, entendeu? Não tem noção do como que é. Não é fácil ficar, não é fácil sair. Né? Não é fácil sustentar 3 de vários, entendeu? É E complexo. pelo que você conta, eu escuto de você assim, puxa, eles foram super, os 3 filhos, né? São pessoas que estão ali, estão te escutando, você tem um diálogo bacana com eles. Muito, Pô, isso é e eles se muito dão legal. muito bem entre os 3. Ah. Eles nunca brigaram. Entendi. Isso é muito interessante. Eles assim. quase esquecem que são de pais diferentes, né? Porque, Cara, na verdade, o vínculo é você. Exato. Que Porque, demais. assim, ao mesmo tempo, para eles é normal, né? Já cresceram assim. E entre eles são imã, assim, eles são irmãos. Ninguém, assim, o seu pai é esse, seu pai é aquele. Mas, assim, ao mesmo tempo, eles são irmãos. Você consegue reconhecer que você Total. que fez isso? Sim, consigo. Que legal. Porque, que nem mesmo agora que tá mais confuso, porque eu voltei pro Brasil, enfim, foi complexo essa volta. Quando eles se veem, é incrível. Ai, que Eles demais. querem ficar perto um do outro, assim, querem, né? E aí até falei, não, a gente vai voltar, todo mundo junto e tal. E aí é como se, então, tá bom, vamos voltar pro que era antes, assim, sabe? Que independente do que passou, né, com esses homens e tal, enfim, que houve agressão na minha casa, houveram, assim, Tesão. pesado. Teve coisa pesada, assim, do meu último casamento que é inaceitável. Assim, se falasse, por que você saiu de novo? Eu falava, cara, porque não tinha como eu aceitar aquilo dentro da minha casa. Porque existe assim. limite, né? E que bom que você colocou em Existe limite. E chegou um momento que eu falei, cara, eu tenho um limite. É exatamente isso. Assim, eu aceito, eu entendo, eu tô tentando, né, e tal, eu vou consertar por aqui essa aresta e tal, mas assim, não posso ver isso e falar, gente, tá bom. Entendeu? Eu tenho que falar, chega. Aqui pra mim é o que... Então, olha que bacana, você consegue reconhecer que essa força da Total. sua mãe passou pra você. Tive que voltar e tá... pra minha mãe. Entendi. E ela falava, não, cara, minha mãe e minha avó, fiquei com elas duas ali, minhas duas falavam, você vai levantar, até parece, quem que é esse idiota? E a gente ria ao mesmo tempo, porque né? Como Lógico. assim? Entendeu? Como ao mesmo tempo um homem faz isso numa estrutura familiar, né? Vem lá do meu pai fazendo isso com a minha mãe, aí agora os caras ali que ficam... Eu falo, nossa, cara, até quando a gente vai viver assim, né? O cara sempre no macho, no negócio muito escroto. É escroto. Você via assim. um pouco do seu pai em algum dos seus 3 maridos, companheiros? Meu pai tem vício, então eu nunca me casei com nenhum viciado, assim, apesar de eles todos terem desvios de comportamento, assim, ligados a consumo, né? Então, o último agora, eu vi várias coisas, assim, eu falei, caraca, entendeu? Eu não seguro, não, porque eu gosto de ser sóbria, assim, sabe? Apesar de ser difícil lidar com tudo isso com a cara limpa, eu prefiro lidar com a cara limpa. Eu lembro que na época eu estava descobrindo lá que minha mãe, meu pai, fazendo DNA e todo mundo falava, não, você não quer tomar não sei o que. Eu falava, cara, não consigo tomar nem nada. Tá eu já tô viajando, eu já tô aqui, viajando ó, com as não informações. Eu não consigo, imagina que eu vou tomar, eu não tomava um gole de vinho do Porto, que eu tava morando em Portugal. Eu falava, cara, não posso tomar um golinho, porque vai desorganizar tudo isso aqui, entendeu? E aí é isso. Mari, você casaria de novo?
Casaria no sentido de ter uma união estável, como se fosse um casamento, enfim. Pode assim, se é casamento ou não, mas... Resumindo tudo, você acha que você casaria? Cara, assim, ó... Nunca diga nunca, sabe? Nunca diga nunca. Até porque eu sou intensa, gosto de... Então não tenho Tudo bem, como... você se apaixona, né? Uhum, sim, Isso é bom. sim. Mas acho que os formatos... E outra, o último casamento meu, eu tinha vários filhos pequenos. Eu acho muito difícil, entendeu? Foi bem complexo. Um monte de coisa. Hoje em dia, eles estão maiores. É diferente. Seria outro cenário. Outro momento. Outro momento. difícil, desafiador de qualquer forma, né? Imagina. Tendo filho, não tendo filho, com 3 em casa, cada um de... Nossa, São 2 meninos e uma menina? 2 meninos e uma menina. A menina é do meio. A menina do meio. A menina do meio. Bom, a gente tá chegando no final. Última pergunta, Mari. Sim. Que conselho você daria, de qualquer ordem, de qualquer tipo, para um pai, para uma mãe que tá ouvindo a gente agora e tá nesse processo de ou pensando em se separar, em se divorciar, ou já em processo de divórcio, uma briga judicial, que eu sei também que você passou por isso. Enfim, nesse processo aí super doloroso, em que a gente tem que tomar decisões e às vezes a gente não tem nem o racional para essas decisões, né? E que a gente está brigando com o fim da conjugalidade, tem uma parentalidade para ser exercida, enfim, esse contexto que você conhece muito bem pela história dos seus pais, pela sua história. Sim. O que você diria para esses pais? Cara, eu diria, antes de mais lá atrás, como começa um relacionamento, né? Eu acho que se eu pudesse falar para meus filhos, então, e eu falo hoje pro Gui e tal, assim, a gente tem que pensar lá no começo, quando a gente faz os laços, se esse laço aguenta, né, ser puxado, porque agora que estoura, não tem como, você não consegue conviver na casa com a pessoa, e aí é horrível, entre você ficar na casa tóxica e vivendo num relacionamento muito doentio, é melhor que se rompa, né? Então, como é feito o rompimento também é muito importante. Isso é muito legal. Quer dizer, fazer um fim com mais cuidado, Sim. com mais talvez diálogo. Sim. E acho que talvez até usando aí o contra-exemplo dos seus pais, no sentido que parece que foi talvez pouco cuidado, e aí ficou por anos, né, o seu pai com uma questão de dúvida em relação ao fim desse casamento, que talvez pudesse ter sido resolvida lá atrás, né? Pois é. Então, assim, eu acho que esse cuidado seria na hora que você forma. Então, hoje em dia, num relacionamento, eu falaria de forma aberta, olha, eu não quero ter mais filhos. Se a gente for namorar, a gente for casar, a gente vai juntar desse jeito ou desse jeito. Vamos falar sobre esse assunto? Não. Eu adorei. Acho que o que você está querendo dizer é que tem que ter uma boa comunicação entre as pessoas, né? Sim. Que é o que a gente prega aqui, né? Desde o começo. Às vezes você se enrola, você tá se apaixonando, você está apaixonada, daí você vê fala. que tem um negocinho ali, mas você... E hoje em dia acho que eu não faria isso. Eu falaria, hoje vai ser uma conversa difícil, tá afim? Vamos lá, senta aqui. Gosto de você, você gosta de mim, tá gostoso e tal, mas e a gente vai morar em casa separada? A gente vai morar na mesma casa? Meus filhos vão morar juntos, seus filhos, né? Porque nessa hora vai ter filho de todo mundo quanto é lado. Como que a gente vai fazer? Você gosta disso? Você não gosta disso? Eu acho que tem que ter essa conversa franca. Que eu não tive nos meus relacionamentos, que acho que é ali que foi difícil. Se a gente tivesse conversado, não teria dado tudo isso daí. Entendi. Bom, legal. Foi muito legal. Obrigada, viu? Obrigada por você dividir essa história super com a gente. Pois intensa. Obrigada mesmo. Bom, nosso tempo acabou. Fiquem com a gente, sigam a gente nas redes sociais, a gente tem um canal no YouTube, segue a gente no Instagram, TikTok, Facebook e no Spotify também. Baixa aplicativos nossos, os nossos cuida dessa gestão toda que a gente falou aqui hoje, comunicação, rotina, filhos com pais diferentes ou do mesmo casamento, enfim, organizar a gestão familiar, a comunicação e ficar em paz. Obrigada e até a próxima.